A história da China abrange milhares de anos. Sua civilização é uma das mais antigas do mundo. Desde os tempos antigos, o povo chinês tem feito contribuições notáveis para a arte, ciência e tecnologia. Este ensaio explora a jornada da China desde suas primeiras dinastias até suas eras douradas. Vamos mergulhar nas conquistas culturais, intelectuais e econômicas que moldaram esta civilização duradoura. A história da China começa com a ascensão das dinastias, cada uma deixando sua marca na identidade da nação. Da Xia a Ming, essas dinastias testemunharam períodos de imenso crescimento e prosperidade. Através dessas eras, a China desenvolveu sistemas únicos de governança, filosofia e estrutura social. O legado da China antiga continua a influenciar o mundo hoje. A dinastia Xia, que se acredita ter surgido por volta de 2070 a.C., marcou o início da história registrada da China. Embora as evidências arqueológicas ainda sejam debatidas, a dinastia Xia é creditada por estabelecer as bases da civilização chinesa. Este período viu o desenvolvimento da agricultura, a criação de hierarquias sociais e o surgimento das primeiras cidades. A dinastia Xia, liderada por governantes lendários como Yu, o Grande, é conhecida por ter implementado medidas de controle de enchentes. Essas inovações foram cruciais para o estabelecimento de assentamentos ao longo do Rio Amarelo. Este período lançou as bases para o desenvolvimento de estruturas sociais e políticas mais complexas nos séculos seguintes. Após a dinastia Xia, a dinastia Shang, por volta de 1600 a 1046 a.C., surgiu, trazendo consigo avanços na fundição de bronze e na escrita. O período Shang é notável por seus elaborados artefatos de bronze e pelo desenvolvimento dos ossos de oráculo, a forma mais antiga de escrita chinesa. Essas inovações fornecem informações valiosas sobre as crenças religiosas e estruturas sociais da época. A dinastia Zhou, de cerca de 1046 a 256 a.C., sucedendo a Shang, introduziu o conceito do mandato do céu. Esta doutrina política e espiritual afirmava que o direito do governante de governar era concedido pelo céu e podia ser revogado se ele falhasse em governar com justiça. Este conceito teve um impacto profundo no pensamento político chinês durante séculos. A dinastia Zhou também viu o surgimento de filosofias influentes como o confucionismo e o taoísmo, que continuam a moldar os valores e crenças chineses até hoje. A dinastia Han, de 206 a.C. a 220 d.C., é considerada uma era de ouro na história chinesa. Esta era testemunhou um florescimento das artes, literatura e tecnologia. A dinastia Han foi marcada pela expansão territorial, o estabelecimento de um governo centralizado e o desenvolvimento de uma burocracia sofisticada. O imperador Wu de Han, um governante proeminente deste período, implementou o confucionismo como a filosofia do Estado. Ele também expandiu as fronteiras do império através de campanhas militares. A dinastia Han estabeleceu rotas comerciais que mais tarde se tornariam a famosa Rota da Seda, conectando a China ao Ocidente. Este período deixou uma marca indelével na identidade chinesa e lançou as bases para futuras dinastias. Seção 5. A Rota da Seda e o intercâmbio cultural. A Rota da Seda, uma rede de rotas comerciais que surgiu durante a dinastia Han, desempenhou um papel fundamental na conexão do Oriente e do Ocidente por mais de um milênio. Esta vasta rede facilitou a troca de bens, ideias e cultura entre a China e impérios tão distantes quanto Roma. Seda, porcelana e chá estavam entre os produtos altamente procurados que viajavam para o oeste ao longo da Rota da Seda. Em troca, a China recebia produtos como cavalos, vidro e têxteis. Além do comércio, a Rota da Seda facilitou a troca de crenças religiosas, estilos artísticos e conhecimento científico.
A Rota da Seda teve um impacto profundo no desenvolvimento de culturas ao longo de suas rotas, fomentando uma vibrante troca de ideias e inovações. Seção 6. Capitais imperiais: Chang'an e Luoyang. Chang'an, a capital da dinastia Han, e Luoyang, uma capital posterior, eram centros movimentados de comércio, arte e literatura. Essas cidades atraíam estudiosos, mercadores e artesãos de toda a China e além. Chang'an, em particular, era uma das maiores cidades do mundo na época, conhecida por sua grandeza e atmosfera cosmopolita. Essas capitais imperiais ostentavam palácios magníficos, mercados movimentados e centros de aprendizado renomados. Elas serviram como centros vibrantes para intercâmbio cultural e discurso intelectual, contribuindo para o florescimento das artes e da literatura durante as eras douradas. O legado dessas cidades se reflete na rica herança cultural da China. Seção 7. Inovações e avanços: astronomia, medicina e arquitetura. As eras douradas da China testemunharam avanços notáveis em vários campos, incluindo astronomia, medicina e arquitetura. Astrônomos chineses fizeram progressos significativos no mapeamento das estrelas e no desenvolvimento de calendários precisos. A invenção da bússola, uma ferramenta fundamental para a navegação, também pode ser rastreada até a China antiga. No reino da medicina, os praticantes chineses desenvolveram técnicas sofisticadas, como acupuntura e remédios à base de plantas. As obras de médicos renomados como Hua Tuo e Zhang Zhongjing lançaram as bases da medicina tradicional chinesa, que continua a ser praticada até hoje. As conquistas arquitetônicas durante este período incluem a construção da Grande Muralha, um testemunho da proeza da engenharia da China antiga. Seção 8. Uma sociedade construída em hierarquia e mérito. A sociedade chinesa durante o período antigo era altamente estruturada, com uma clara hierarquia baseada no status social e ocupação. No ápice dessa hierarquia estava o imperador, considerado o filho do céu. Abaixo dele estavam os estudiosos oficiais, que desempenhavam um papel crucial na governança do vasto império. A seleção de oficiais era baseada no mérito, determinado por meio de um sistema de exame rigoroso que testava o conhecimento dos clássicos confucionistas, história e literatura. Este sistema meritocrático, embora não isento de falhas, fornecia um caminho para indivíduos talentosos subirem na hierarquia, independentemente de sua origem social. Seção 9. A dinastia Tang. Uma segunda era de ouro. A dinastia Tang, de 618 a 907 d.C., marcou outra era de ouro na história chinesa. Esta era foi caracterizada pela prosperidade econômica, um florescimento das artes e da literatura e força militar. A dinastia Tang viu a expansão das redes comerciais, o desenvolvimento de novas técnicas de impressão e um ressurgimento da criatividade na poesia, pintura e caligrafia. A dinastia Tang é frequentemente considerada um ponto alto na poesia chinesa, com poetas renomados como Li Bai e Du Fu, deixando um legado duradouro. A atmosfera cosmopolita da capital Tang, Chang'an, atraiu estudiosos, artistas e comerciantes de toda a Ásia, enriquecendo ainda mais a paisagem cultural. Seção 10. A dinastia Ming, proeza marítima e renascimento cultural. A dinastia Ming, de 1368 a 1644 d.C., sucedendo séculos de turbulência, inaugurou outra era de estabilidade e prosperidade. A dinastia Ming é conhecida por suas expedições marítimas, lideradas pelo famoso almirante Zheng He. As viagens de Zheng He, realizadas com frotas massivas de navios, chegaram ao sudeste da Ásia, Índia e até mesmo à costa leste da África. Essas viagens mostraram o poder naval da China e facilitaram o comércio e o intercâmbio cultural. A dinastia Ming
também testemunhou um renascimento da arte e cultura tradicional chinesa. A construção da cidade proibida em Pequim, um magnífico complexo de palácios imperiais, permanece como um testemunho das conquistas arquitetônicas deste período. Seção 11. Conclusão. A resiliência da cultura chinesa. A história da China, desde suas origens antigas até suas eras douradas, é um testemunho da resiliência e adaptabilidade da cultura chinesa. Apesar de períodos de conflito e mudança, a China manteve um grau notável de unidade cultural. Os valores confucionistas de harmonia, ordem e respeito pela autoridade forneceram uma estrutura para a coesão social ao longo dos séculos. As conquistas da China antiga em arte, ciência, tecnologia e filosofia deixaram uma marca indelével na civilização mundial. O legado da Rota da Seda, as inovações das dinastias Han e Tang e a grandeza de cidades como Chang'an e Luoyang continuam a inspirar admiração e espanto. À medida que a China continua a evoluir no século XXI, sua rica história serve como uma fonte de orgulho e inspiração.